estava avisando, vou chutar ali. E além de chutar ali, ele chutou fraco. Vem cá, isso é uma falta de vergonha, de comprometimento, cobrar um pênalti dessa maneira. O que essa gente está fazendo com o Internacional? É o Robert Renan, o Alan Patrick que está jogando a sobrevida do Inter na Copa do Brasil. Chuta fraco e telegrafado na mão do goleiro, cara. Mas vem cá, ninguém respeita o Internacional. Salve galera! O Internacional foi eliminado da Copa do Brasil após empatar com o Juventude e parece que o time colorado entrou de vez na crise. Os torcedores ficaram revoltados e rolou até invasão do campo e pancadaria durante a partida. Se liga só no que aconteceu. Um torcedor do Inter invade o campo, invade o gramado do Alfredo Jaconi para agredir Ener Valencia. Para agredir o jogador do próprio time que tinha perdido a penalidade. O Alan Ruschel vai defender o Ener Valencia e se engalfinha com o cara. O cara cai, ele é cercado pelos jogadores do Juventude, os caras estão travando o cara que estava tentando bater no Ener Valencia. O Alan Ruschel foi proteger o seu companheiro de profissão. E aí depois, quando ele tenta se desvencilhar, aí tem uma agressão, tem uma troca de agressões ali, né? Só que o que você vai fazer com um agente externo? Esse cara, ele não tem nada a perder. Se você expulsar o agente externo, se você prender o agente externo, não vai fazer nenhuma diferença nem para o Inter nem para o Juventude. Mas como o Alan Ruschel revidou, o VAR chamou para o Rodrigo José Pereira Lima expulsar o Alan Ruschel. E aí, gente, vamos lá. De novo, eu não vou aqui ser contra a regra. É óbvio que na letra fria da regra, e eu converso com árbitros diariamente, tá, gente? Na letra fria da regra, e todos eles me dizem o seguinte: se você apitar com o manual de regras embaixo do braço, você não constrói carreira, você não vai longe, você não termina um jogo. Na letra fria da regra, o Alan Ruschel poderia ser expulso? Poderia. Ele não tem que bater em ninguém, ele não tem que agredir ninguém. Mas qual foi o efeito prático disso? O efeito prático disso é que um torcedor do Inter cavou uma expulsão de um cara do Juventude. Não dá nem pra dizer que você beneficia o infrator, porque o Inter não teve nada a ver com isso, mas muito menos o Juventude. Você beneficiou um agente externo. E percebam o precedente perigoso que isso abre. Porque o torcedor que invade o campo agora, ele vai pensar o seguinte: bom, se o cara me bater, ele vai ser expulso. Eu vou ser expulso do estádio, eu vou ser preso ou detido, né? Passo a noite na delegacia e tudo mais e consigo a classificação pro meu time. Imaginem se o Inter classificasse. O que estaríamos debatendo? Porque ali, o Juventude, faltando 15 minutos para terminar o tempo regulamentar, ficava com um a menos. O Inter precisando de um gol. Um dos principais jogadores, líder do time, o Alan Ruschel. Acho que não pode agredir, não pode. Mas aí eu conversei com árbitros que me disseram o seguinte: cara, e antes dos árbitros me passarem a impressão deles, eu já tinha feito a minha leitura. Eu, de verdade, jamais no VAR teria chamado o árbitro para isso. Porque aí é o seguinte, com o ambiente que está o jogo, eu prejudico ainda mais o árbitro que está lá no campo. Porque se ele não viu a confusão, se ele não administrou isso lá, irmão, deixa para o tribunal. Deixa para o tribunal resolver. Por que eu vou catar um pelo num ovo para fazer o árbitro no campo? Porque aí ele olhando a imagem, ele vai falar com a sugestão do VAR, putz, eu vou ter que expulsar o Alan Ruschel. Porque se eu for contra agora o VAR, eu vou me prejudicar, né? Só que o VAR não podia ter chamado. Deixa passar, ninguém percebeu. Depois os caras iam catar uma imagem, não sei o que. Aí o tribunal queria denunciar o Alan Ruschel. Pô, você não pode fazer isso. Mas o cara não pode invadir. Ia virar uma celeuma jurídica e beleza. Mas, cara, pelo amor de Deus, o VAR interferiu numa expulsão de um time, de um jogador de um time, com um agente externo, torcedor do outro time. Olhem o precedente disso, cara. O VAR jamais poderia ter entrado. E eu ouvi isso de um árbitro que me disse, cara, o VAR não podia ter entrado. O VAR prejudicou o árbitro de campo. Claro que você tem que ter, ainda ouvi de um árbitro, uma previsibilidade melhor na regra pra isso, né? Até pra atenuar essa situação, porque os caras aplicaram a regra, fato. Mas, cara, não pode. Não pode. Eu mato no peito. Eu, no máximo ali, se o VAR me... Tá, eu vou dar um amarelo, irmão, porque assim, eu não vou tirar o cara do jogo. Eu não vou tirar... Ele foi defender um companheiro de profissão. Ele tentou bateu, sei lá, num cara que invadiu o campo. Pô, eu tô dando valor pra isso, cara. Eu tô invertendo os valores, não posso fazer isso.
E foi o que aconteceu. E o efeito prático foi o Juventude prejudicado ali. Os jogadores também deram sua opinião sobre o jogo e a invasão de campo que ocorreu durante a partida. Mas antes de ouvirmos o que eles têm para dizer, não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para que você possa continuar acompanhando as notícias do nosso futebol por aqui. Bora pro vídeo. Cansado de pagar por 1000 assinaturas de canais diferentes? Com o Gold Card você terá acesso a mais de 2000 canais fechados, séries e filmes. Canais como Sport TV, Premiere e muitos outros para que você nunca mais perca um jogo do seu time do coração. Tudo isso pagando apenas uma vez, sem assinatura mensal. Clique no link que está no comentário fixado do vídeo e confira. Ele é o protagonista, né? O dono da noite, tarde, manhã. Parecia que estava jogando 24 horas. Que jogo que não acaba, hein, Gabriel? Situações adversas, né? Chegamos aqui no estádio 2h30 da tarde, a neblina não deixou a gente começar o jogo, situações que a gente não pode prever, mas o grupo se manteve sempre concentrado e, assim, dá parabéns porque foi um jogo muito difícil, jogamos contra uma grande equipe, um grande adversário, sabíamos da dificuldade, mas, assim, glorifico a Deus aí pela oportunidade, por poder ter ajudado e parabéns ao grupo, mas hoje aconteceu coisas em campo que eu nunca tinha visto na minha carreira. O quê? Um torcedor invadir, tentar agredir um jogador deles, acabar agredindo um jogador nosso. E o que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai apanhar e não fazer nada? Eu sou completamente contra a agressão, mas tem que ser feito alguma coisa, porque a gente tem que ser protegido como atleta. Então a gente aqui, o jogo continuou, a gente arriscando que outros torcedores invadissem, e o Inter tem que voltar para casa. Tem as famílias, tem os filhos, então assim, tem que ser pensado algo a ser feito, porque não pode ser normal isso, um torcedor invadir, agredir, e não ser feito nada e o jogo continuar como se nada tivesse acontecido. Então, assim, a gente precisa pensar porque a gente precisa valorizar o futebol, que é uma coisa tão preciosa para o nosso país, que é uma coisa que gera tantos empregos. Então, assim, que as autoridades possam refletir mesmo algo a ser feito, porque isso não pode ser normal. Em meio a tudo isso, eu falo do mental, né? Você conseguiu passar por cima, defender o pênalti, aí mandou voltar, a classificação. Goleiro de Olimpíada, né, Gabriel? É uma, de certa forma, também uma história bonita, rica que você está construindo com essa camisa. Linda, linda história. Eu glorifico a Jesus mesmo pela oportunidade de estar aqui em Caxias, estar vestindo a camisa do Juventude. Só Deus sabe o que eu enfrentei nos últimos meses do ano passado, mas assim, eu glorifico a Deus mesmo por ter encontrado esse grupo, por ter encontrado essa cidade, e a gente está vivendo algo lindo e a gente espera continuar com muito trabalho e dedicação. Tá certo. Obrigado ao Gabriel. O Internacional chutou umas 500 bolas a gol. Eu vi Bruno Henrique chutando 3 bolas pro céu, o Valência perdendo gol de tudo que é jeito. O Internacional tem um relaxo na hora do penúltimo e do último lances, que pra mim é descomprometimento. É falta de comprometimento total. Os pênaltis cobrados pelo Alan Patrick e pelo Valência são ofensivos. Ofensivos. Quem numa decisão cobra pênalti com o pé mole, que nem o Alan Patrick e o Valência cobraram, não está comprometido com a causa. Então, assim, eu não estou discutindo a qualidade desse grupo de jogadores. Eu estou discutindo isso. Ou vocês acham que o jogador do Juventude que desviou aquela bola de cabeça lá é melhor que o Alário, que nem pula? O Alário nem pula. É melhor que o Valência, que não consegue acertar uma bola em gol? Não, é que ele é comprometido. Esse jogador do Juventude é comprometido. Ele sabe que a chance vai ser rara e que ele tem que aproveitar, e ele está concentrado para isso. Os jogadores do Internacional não estão concentrados. Esse grupo do Inter, ele tem um sério problema mental. O mental desse grupo do Internacional, o psicológico, o anímico, é frágil. No final do jogo agora, faltando 10 minutos para terminar, o Vitão agrediu um cara do Juventude, ser expulso quando nós tínhamos um a mais, é uma cabacice que mostra que o psicológico está ruído. O próprio Valência, jogador de Copa do Mundo, não foi expulso por detalhe no final do jogo, também agrediu um adversário. Porra, cara. Então, assim, tem muita coisa para corrigir aí. O 2024 nos reserva 2 possibilidades a partir de agora. 2. Nos reserva uma Sul-Americana pra gente sair dessa repescagem passando pelo Rosário, já é agora. E nos reserva um Campeonato Brasileiro que ainda há tempo de recuperação. Claro que eu vou acreditar, porque o Inter tem um grupo qualificado. Mas assim, vamos resolver tudo isso, né? O presidente começar a tomar decisões acertadas, e agora mais uma vez ele tem a caneta na mão e ele não pode errar na busca por um treinador, e eu tenho muito medo, porque o presidente Barcelos já fez
muita cagada contratando o treinador, ele não pode errar. Esse treinador tem que chegar e reorganizar o time. É preciso de um trabalho para que esse grupo tenha algum equilíbrio para jogar, que esse grupo seja mais caprichoso, mais comprometido. Porque gastar 100 milhões de reais para não ganhar nada na temporada, quem é que vai pagar essa conta? E aí, acha que o Internacional vai conseguir dar a volta por cima e ganhar algum título ainda nessa temporada? Ou acha que o ano acabou para os colorados? Deixa tua opinião aí nos comentários e não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para que você possa continuar acompanhando as notícias do nosso futebol por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.